E Ele nos deixou uma promessa, que Ele nos enviaria um Consolador. Aleluia. Aquele que veio, aquele que é, que era. Aleluia. Nós queremos te amar mais, Senhor, todos os dias. Faz arder de novo essa chama em nós, Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ouça o que Ele deixou. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Aleluia. Ele nos enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Diga o mais alto que você puder: quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais. Ele quer ouvir você dizendo isto. Nós queremos te amar mais, Senhor. Receba o nosso louvor como cheiro suave. Nós te amamos. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Nós queremos chamar, Senhor. Talvez não como o Senhor nos amou, o que é impossível. Na cruz, o Senhor provou o seu amor por nós. Foi por mim, foi por você que Ele se entregou na cruz. Foi por amor, um amor tão grande, um amor que constrange, um amor impossível de se repetir. Esse amor é o nosso amor.
É o amor que vem de Deus para nós. Tem tudo a ver com Ele. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Obrigada por esse amor, ó Pai. Obrigada por me amar, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. E ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar
ruim. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. É o teu amor que nos sustenta. É através do teu amor que temos vida. A igreja pode cantar mais uma vez? Ele me amou. Aleluia. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. Foi na cruz que Ele provou o quanto Ele te ama. Nunca se esqueça desse amor que Ele tem por você. É por Ele que você está aqui hoje. Amém, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, tomar os seus lugares e abrirmos juntos as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso de número 42 e verso de número 43. 1 Reis, capítulo de número 18, verso 42 e verso 43. Todos acharam? Amém? Está projetado lá, não vale, né? Mas é sempre bom, ainda que esteja projetado, abra a sua Bíblia, lembra do ABC do crente? Agenda, Bíblia e caneta. Anotar, registrar. Olha, eu sou pastor já há muitos anos, mas sempre que eu vou para uma conferência, sempre que eu vou ouvir outros pastores, mesmo na igreja, eu anoto, eu copio lá o sermão, até porque depois eu posso usar também, mas eu copio, eu escrevo, o que dá para eu anotar, eu anoto. Tem hora que a gente prega de forma que vocês não conseguem anotar nada, eu sei, mas na maioria das vezes, dá para anotar alguma coisa, algum ponto que vocês possam registrar. Eu confesso que nessa semana, de tanto ouvir aqui, ouvir na convenção, eu fiquei embebecido com muita coisa de Deus. Não fiquei enfadado não, fiquei embebecido. A gente fica cheio de bastante coisa. E orando agora o que eu devo pregar no domingo à noite. Preparei 2 mensagens, e nenhuma delas eu entendi que era a mensagem de hoje à noite. E aí, depois de um tempo orando, terminando a segunda, disse assim, não é isso aí não, é isso aqui. E aí eu digo, então tá bom, Senhor, eu podia pregar sobre o dia do pastor, eu podia pregar sobre alguma mensagem que trouxe graça ao meu coração dos dias da convenção, podia trazer, mas entendendo e fazendo, entendendo ser de Deus, essa conexão para a gente meditar nessa palavra de hoje, amém? Então vamos lá, diz assim o texto bíblico, 42 e 43, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele.
7 vezes Elias mandou: volte para ver. Amém? Deixa aberta a Bíblia, não feche, nós vamos seguir, mas vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Paizinho do céu, nós estamos diante do Senhor, de um texto tão conhecido, de um profeta tão conhecido, mas estamos como igreja abertos à voz do Teu Espírito para que o Senhor nos ensine e ministre a nós, nos levando, ó Deus, ao desafio para esse tempo presente, como intercessores, como alguém que se apresenta diante do Senhor, para suplicar e interceder em favor de pessoas, da nação e de todos aqueles que necessitam da graça, da bondade e do poder de Deus. Em nome de Jesus, nos submetemos à direção, graça e unção do Espírito do Senhor. Amém. Amém. Nós vivemos 3 dias de graça no aniversário da igreja, foi isso mesmo? 3 dias de graça, de despertar de Deus para o nosso coração. Eu sei que vamos ser alimentados durante um bom tempo por esses 3 dias, de algo que Deus fez na minha vida, na sua vida e na nossa vida coletivamente. Sei que a Igreja Batista Iamambai, por exemplo, a Igreja Batista Central, também está nesse mesmo espírito de graça, por ter recebido ali a convenção e ter ouvido uma série de mensagens despertada ao coração, não só da igreja, mas de todos os pastores e líderes ali presentes. Vão estar carregados disso, é graça, isso é maravilha de Deus, e recebemos isso como graça de Deus pelos nossos 43 anos. Mas quando nós olhamos para os feitos de Deus na história, e na história bíblica, nós nos esquecemos do tempo. Nos esquecemos do tempo. Se olharmos toda a história bíblica e olharmos especificamente para a formação da nação hebreia, dos hebreus, da formação da nação de Israel, e depois sua ida para o cativeiro, sua destruição de uma boa parte das tribos pelo reino assírio, pelo império assírio, e depois toda a reconstrução, Novo Testamento, se olharmos isso, a gente se esquece do tempo. Você já parou para calcular quantos anos levaram tudo isso? Teve períodos da história do povo de Deus, que Deus levou 10 anos para falar com o povo, ficou 10 anos em silêncio. Houve períodos da história que Deus ficou 50 anos em silêncio. Outro tempo, 70 anos, por exemplo, no exílio. Outro período, quando eles estiveram no Egito. Então, até que houvesse o libertador, um período de silêncio de Deus. Um silêncio também para a realização de milagres, de manifestações de um feito muito específico e sobrenatural, como a gente pode dizer, de Deus na vida do povo. Teve tempo que Deus levou 400 anos em silêncio, sem falar com o povo. Já parou para pensar que se Deus ficasse em silêncio na sua vida? Quantos anos você tem hoje? Pensou se Deus ficasse em silêncio comigo 57 anos, sem falar comigo? Sem eu saber que Deus estava ministrando ao meu coração? Quando a gente esquece desse período de tempo, do agir de Deus, a gente se esquece o quão agraciado nós somos. Deus não fica uma semana sem falar com você. Todos os domingos, Deus fala com você. Deus não fica um mês, porque se você ficar um mês sem ler a Bíblia, um tempo, ainda assim Deus pode estar ministrando, mas Deus não fica um mês sem falar conosco. Deus não fica um ano sem falar conosco. E ainda nos embebece em 3 dias de fala direta com a gente. É graça. Isso é entender como Deus é maravilhoso e como Deus nos ama. Não nos deixa no silêncio, não nos deixa no vácuo. Sabe o que é o vácuo, né?
Você já passou por aqueles momentos assim que você olhou uma pessoa querida e você faz tanto tempo que não vê, está com saudade, e aí você vai chegando perto dela para cumprimentar, vai cumprimentar, ela desvia, ou não te viu, ou não te reconheceu e deixa você no vácuo. Aí você dá aquela sem graceza assim, aquela coisa, ai meu Deus, e agora? Eu vou de novo atrás dele para cumprimentar, para saudar, ou eu espero um outro momento para a gente fazer isso. Deus não nos deixa no vácuo. Ele está sempre disposto a falar com a gente, a ministrar ao nosso coração. Se a gente está pronto para esse falar de Deus, esse agir de Deus, isso é precioso. Eu quero com esse texto trazer uma reflexão, algo muito específico e talvez bem curto. Eu não sei se eu consigo falar de tempo muito curto, mas vou tentar, nós temos a ceia ainda, e trazer lições, algumas coisas preciosas. A história já é conhecida. O personagem Elias e Eliseu são dois profetas que viveram dentro da nação de Israel, mais especificamente, Reino do Norte. E aqui, a palavra, num tempo do registro dos reis, abre-se um parêntese para falar da vida desses dois profetas, ora Elias e depois Eliseu, narrando os feitos de Deus através da vida de Elias e em dobro na vida de Eliseu, milagres feitos, fala de Deus, e o texto aqui bem especificamente é da fala de Elias com Acabe, e vocês conhecem a história, podem ler o contexto ali. Elias vai ao encontro de Acabe, rei de Israel, e diz para ele, olha, não vai chover até que eu diga que vai chover, e Deus me manda dizer isso para você, e não vai chover até que a minha palavra volte dizendo que vai chover. Isso assusta Acabe, até porque naquele período não chover na nação, não chover para o povo, era símbolo da maldição de Deus, era a ideia de que Deus não estava abençoando a nação, Deus não estava abençoando o povo, porque sem chuva não havia fartura, não havia prosperidade, não havia riqueza, era um povo de base agrícola, pecuária, e sem essa provisão de Deus, havia o empobrecimento, inclusive do palácio, porque o palácio não podia se alimentar. A história vocês conhecem, o reino do norte foi dividido, depois da morte de Salomão, Roboão se torna o rei, e aí Jeroboão fica com a outra parte, 10 tribos, e daí segue-se uma sequência da história desse povo. Acabe aqui vai ser filho de Onri, um dos reis que assume o reino do norte de Israel, depois de o rei ser assassinado pelo seu servo, se tornar rei, se torna por pouco tempo, porque depois o general Onri, pelo povo é aclamado e eleito rei da nação de Israel, e Onri se torna um grande rei, traz prosperidade ao povo de Israel. Ele compra, assim como Davi comprou a cidade de Jerusalém, e construiu a cidade de Jerusalém para ser a Sião de Deus. Jeroboão também compra a cidade de Samaria, e constrói em Samaria a sede do governo, a capital do reino do norte, das 10 tribos e meia de Israel, que tinha sido dividida, depois da morte de Salomão. Ele cria fortes, a sua dinastia, cria arquedutos para conduzir a água. Foi nesse período que deu-se origem a depois o que vai se chamar da fonte de Siloé, ou do tanque de Siloé, um arqueduto que levava água até uma região, para quando houvesse guerra, eles não deixassem de ter água para beber. Era uma técnica de guerra desenvolvida na época, para cercar o seu povo e deixar eles com fome, com sede. Então eles foram criando, prosperou a nação. Acabe era filho de Onri, seguindo, mas Onri, como Jeroboão e todos os reis que lhe antecederam, foram maus. Jeroboão levou o povo de Israel a ser um povo idólatra, a adorar os deuses da terra, e os
reis que lhe sucederam fizeram a mesma coisa. Acabe, também como filho de Onri, foi um desses. Só que nas suas alianças ele se casa com Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal e de Azerá, ou Azera, como alguns falam, a deusa da fertilidade. E Baal, o deus da tempestade, o deus da chuva. E aí daí a gente já consegue entender, porque há pouco tempo nós pregamos sobre o Império Assírio e entendemos isso. Mas aqui, Acabe foi confrontado pelo profeta Elias. E não foi só Acabe que estava sendo confrontado. Na verdade, a nação de Israel estava sendo confrontada por Deus. Porque quando Elias se depara com a situação e diz para Acabe: olha, Acabe, não vai chover. Ele diz assim: Baal não é o Deus de Israel. Azerá também não é a deusa de Israel. Ela não é responsável pela fertilidade, nada disso. E aqui o primeiro ponto: Elias intercedeu para que a glória de Deus fosse restaurada na nação de Israel e houvesse um avivamento no meio do povo. Quando Elias confronta Acabe, confronta a nação de Israel, diz assim: não vai chover até que Deus diga, até que eu diga que vai chover. E tudo acontece ao ponto, depois dele confrontar os profetas de Baal, e eles pediram chuva e nada aconteceu, até que Elias orou, e aí desceu chuva do céu, aliás, fogo do céu, e consumiu o altar de Deus. Os profetas de Baal foram mortos, e aí Elias diz a Acabe: vá embora, vá para casa, corra rapidamente para casa, porque se você não chegar logo em casa, vai chover. Ou seja, Deus, que desceu fogo do céu, que consumiu o altar, é o mesmo que vai mandar chuva sobre a nação de Israel. E é nesse contexto, enquanto Acabe corre para casa, Elias não vai embora para casa. Elias sobe no Monte Carmelo, dobra os seus artelhos, os seus joelhos, coloca o seu rosto no chão, em prostrar-se diante de Deus em oração, e diz ao seu servo, discípulo de profeta, era um seminarista. Servo aqui era aquele que fazia parte da escola dos profetas, como Eliseu foi um aluno de Elias, esse também, como Geazi, foi aluno de Eliseu, esse chamado servo de Elias, provavelmente até o próprio Eliseu, diz: vá lá e olhe, vê se aparece uma nuvem. Ele foi a primeira vez e disse assim: nuvem nenhuma. E 7 vezes ele manda ele ir lá, e Elias intercedendo. E na 7ª vez ele diz assim: olha, eu vejo uma nuvem como do tamanho da mão de um homem. E aí a ordem é: corra para casa, porque logo vai chover. E desce chuva dos céus, rega a terra de Israel, e através de Elias, Deus está dizendo: eu sou o Deus desta nação. A oração de Elias, a intervenção do profeta Elias, era exatamente para que se restabelecesse a glória de Deus na nação de Israel. Porque por meio de Jezabel, por meio de Acabe, por meio dos profetas de Baal, o que estava prevalecendo na nação, a ideia era de que eles eram os deuses de Israel, eles eram os provedores de Israel, eles eram os senhores de Israel. Era Baal que descia chuva sobre a terra, era Azera que dava fertilidade à terra, e os cultos pagãos eram ofertados em gratidão a Azerá e a Baal, e o culto a Deus foi sendo deixado. Agora, uma vez que Deus consome o altar oferecido, uma vez que Deus manda chuva sobre a terra, Ele está dizendo: eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus provedor da nação de Israel, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou aquele que não divide a sua glória com ninguém,
eu sou aquele a quem deve ser prestado honra e a quem deve se dobrar todo o joelho. Na verdade, a intercessão de Elias é para que a glória de Deus fosse restaurada na nação de Israel. E uma vez restaurada a glória de Deus na nação de Israel, haveria naturalmente um avivamento no meio do povo. A evidência fica clara, os profetas, mais de 400, são mortos por Elias e pela população, aqueles que preservavam o culto a Deus. Mas também, depois disso, aparecem outros profetas. A glória de Deus é restabelecida e deve haver um avivamento no meio do povo, pelo menos a priori, porque o próximo rei que vai suceder Acabe também se torna idólatra, também se torna alguém que vai desagradar a Deus. Mas o pedido de Elias era: Deus, restaure a sua glória no meio do seu povo. Deus, promova um avivamento no meio desse povo. Amém? Coisas que nós podemos parar para pensar. A chuva era algo que simbolizava a provisão divina, a bênção de Deus sobre a terra, evocada por Baal, mas também a chuva simbolizava o derramamento do Espírito sobre toda a terra. Se você abrir a sua Bíblia, em Oséias capítulo 6, verso 1 a verso 3, se abrir a sua Bíblia em Joel capítulo 2, verso 23 a 29, além de outras referências do Novo Testamento, a chuva é uma referência ao derramamento do Espírito de Deus sobre o povo de Israel, assim também como simboliza a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Do vosso interior fluirão rios de água viva. A expressão desse jorrar de Deus na nossa vida é a expressão do derramar do Espírito Santo de Deus. A pergunta que fazemos é: como Elias, nós temos sido intercessores? Como o profeta Elias, nós temos intercedido em favor da nossa nação, para que a glória de Deus seja restaurada no meio da nossa nação, ou para que a glória de Deus se manifeste no meio da nossa nação? Podemos trazer um pouco mais para nós. Nós somos esses intercessores, que dobram os seus joelhos no chão, que colocam o seu rosto sobre o chão, para interceder para que a glória de Deus seja restaurada no meio da sua igreja. Nós somos esses que dobram os joelhos, para que Deus promova de fato um avivamento no meio do seu povo, que sejam deixadas as idolatrias, que sejam deixadas coisas que nos prendem, como diz o autor de Hebreus, deixando todo peso, todo embaraço, que está sobre nós, a ideia de um atleta, que tira a roupa que pesa, que impede da gente de correr, para alcançar o alvo devido. Nós somos esses que de fato intercedem, para que essas coisas aconteçam. Mas tem mais uma coisa. Elias pôs a sua vida e a sua cabeça a prêmio para fazer isso. Como profeta de Deus, que confrontou a nação, que confrontou o rei, que confrontou o povo, que se posicionou como intercessor, como homem de fé, para ver o agir de Deus, o derramar da bênção, da provisão e da manifestação de Deus no meio do povo, ele põe a sua vida em risco. Depois disso, Elias não fica lá, ele precisa fugir, porque ele é ameaçado na sua vida por Jezabel, e ele foge para o deserto, e ele vai passar um momento difícil na sua vida, na sua história, ao ponto de desistir da vida, querer que Deus o leve, que tire a sua própria vida, até que Deus o restaura, e Deus o traz de volta para o exercício do ministério profético da nação de Israel.
Deus levanta muitos outros, como 400 profetas, que tinham sido guardados numa cisterna, alimentados ali pelo servo de Acabe. Também Deus vai usar muitos outros, mas, em especial, Eliseu põe a sua vida em risco. Isso significa dizer que nós não podemos ser intercessores. Não podemos orar pedindo a Deus que faça coisas no meio da igreja, que Deus faça coisas na vida das pessoas, que Deus faça coisa na vida da nação, se nós não estamos dispostos a participar disso. Se eu sou aquele que está orando para as coisas acontecerem, mas não me comprometo, não me envolvo, não me disponibilizo, que intercessor eu sou? Que Deus faça as coisas aí na vida dos outros, mas eu não quero fazer parte. Elias, como agente de intercessão, ele se fez presente e colocou até a sua própria vida em risco. Irmãos, quando nós dobramos os nossos joelhos e nos comprometemos com Deus em interceder pela salvação da nossa nação, não tem como só orar pela vida de salvação das pessoas e nada fazermos. Não tem como orar pelo avivamento da igreja se nós não participamos e não nos envolvemos com nada. Não posso dizer, eu vou orar pelo crescimento da igreja e nada faço por isso. Orar para que a igreja esteja cheia, mas na primeira oportunidade eu sou o primeiro a esvaziá-la. Orar para que Deus desperte fé no coração das pessoas, mas eu sou o primeiro incrédulo a não acreditar no que Deus é capaz de fazer. Para orarmos, para sermos intercessores, tem que haver compromisso. Deus não quer intercessores, pessoas que estejam dobrando seus joelhos, orar, mas sem se comprometer. Orar para o Deus, por isso Deus vai dizer: não quero sacrifício, quero obediência. Se eu só orar, mas não obedecer, não fazer, minha oração é em vão. Também Elias intercedeu pela guerra espiritual contra as hostes espirituais do maligno. Interceder, apresentar-se diante de Deus, é enfrentar uma batalha que está além dos nossos olhos, além daquilo que nós vemos, é enxergar uma dimensão espiritual, do que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades que dominam nas regiões celestes, é saber que militamos e guerreamos, não contra as pessoas, não contra o que elas pensam, mas contra as hostes espirituais do maligno, e o mundo jaz no maligno. Nós vamos ser afrontados, vamos ser confrontados, e às vezes até como igreja, ou como servo de Deus, entre aspas, podemos ser usados pelo maligno. Foi muito bem lembrado por Cleve, quando Pedro se apresentou para dizer alguma coisa, achar, estou abafando, estou sendo o cara, parceiro leal e fiel de Jesus. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Às vezes a gente pensa que está sendo o cara, ou a cara, né? E aí, de repente, o que nós estamos dizendo não está combinando com o que é palavra, o que é desejo de Deus. 2 momentos, 3 momentos, a gente pode ver isso na vida de Pedro. Quando estava bom demais lá no monte, e ele diz: vamos ficar aqui, construir uma cabana aqui, ficar ótimo. Mas lá embaixo era que estava o grande desafio. É bom também, é maravilhoso, a gente está sempre juntos, mas é lá que a gente vai exercer o nosso ministério. Ele lutou contra os profetas de Baal, enfrentou aqueles homens. Eu imagino a firmeza que tinha que ter Elias, sozinho,
400 profetas, numa celebração estática, de canto estático, sabe o que é isso, né? Em êxtase, arrepiados, profundamente emocionados, evocando e até se sacrificando, fazendo penitências, para que o seu Deus pudesse responder. Eu vivi ao lado de alguns lugares, que toda sexta-feira, varava a noite, fazendo o seu culto aos seus deuses. Conheço pessoas que varam à noite, andando nas madrugadas, fazendo marcha de oração, evocando espíritos para as casas, para as encruzilhadas e mais. Presenciei, já vi nas noites, nas madrugadas, as pessoas nas encruzilhadas fazendo as suas oferendas. Reuniões e reuniões, varando a noite, semanas e semanas, rapando suas cabeças em rituais e outras coisas mais, cavando em cemitérios, oferecendo a sua vida, o seu tempo, e se dedicando e evocando. E às vezes nós não queremos passar nem 2, nem 3 horas em vigílias, em oração. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Vocês não sabem contra quem lutam. E às vezes, por não saberem contra quem lutam, têm os seus olhos espirituais fechados e os seus ouvidos tapados. E não conseguem perceber a dimensão do quanto o inimigo avança no terreno quando nós recuamos e fraquejamos na nossa luta espiritual. Elias sabia disso. Elias conhecia isso. O seu confronto com os profetas de Baal testificavam isso. Às vezes não sabemos o que está acontecendo na nossa casa, não sabemos o que está acontecendo na nossa rua, no nosso bairro. O inimigo não cessa, ele não para de trabalhar, ele não para de agir. Então a nossa luta é contra estas hostes espirituais do mal. Ele resistiu Jezabel ao rei Acabe, como príncipe deste mundo. Ele governa através de pessoas, de corações e vidas que não se submetem a Deus, e nem têm suas vidas rendidas ao senhorio de Deus, e que são instrumentos do diabo. É isso mesmo, para derrubar e destruir a sua vida, para derrubar e destruir a sua família, para derrubar e destruir a nação, para trazer miséria, dependência, vícios, pornografias, vaidades, orgulhos, soberbas, incredulidade, preguiça, tudo isso na dimensão física e espiritual. E às vezes nós nos esquecemos contra quem nós lutamos. Nossa luta não é fácil. Mas precisamos, como Elias, interceder por essa guerra espiritual contra as hostes espirituais do maligno, que estão aí a derrubar e destruir vida de pastores e líderes, de igrejas. Elias intercedeu para que cessasse a seca espiritual da nação de Israel. Quando ele ora para que não chova, e depois ele olha para que chova, era para que Deus derramasse do seu Espírito sobre a nação de Israel, promovesse um crescimento, um quebrantamento, um arrependimento na nação de Israel. Ainda que temporariamente isso tenha acontecido, mas logo o povo se esqueceu e voltou às suas velhas práticas. Mas interceder para que cesse a seca espiritual é orar para que Deus traga sensibilidade ao coração dos homens,
que estão duros, endurecidos, pedrificados, né? Mas que podem ser quebrados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Eu vi o testemunho essa semana de um jovem pastor, pregador na nossa assembleia da convenção, descendente de italiano, que contando a história da conversão do seu pai, que era leal à sua igreja de origem, mas a sua mãe era convertida, e nas oportunidades que dava, contava a história bíblica para os seus filhos, mas que com o seu marido passava a toga, a astola da sua veste, para que ele fosse para a sua igreja, fizesse lá o seu culto, sempre celebrando e cantando com graça, com alegria, até que um dia ele foi para o seu trabalho, e lá os homens reclamando das suas esposas, que elas eram terríveis, elas eram agressivas, elas eram murmuradoras, reclamadoras, elas eram ranhetas, e aí ele disse, mas lá em casa não é assim, a minha esposa não é assim, eu sempre vejo ela alegre, cantando, ensinando as crianças, atendendo-me nas minhas necessidades, ela não é assim. E no caminho de casa, Deus falou com ele, diz assim, então eu quero servir da mesma forma como a minha esposa. E ali no caminho ele entregou o seu coração para Jesus. Quando ele chegou em casa, contou para sua esposa e disse, olha, eu entreguei minha vida a Jesus e eu quero ser batizado. E aí ela disse, mas você não pode ser batizado assim, você tem que participar da classe de catecúmenos. Alguém sabe o que é isso aí? Quem sabe? Amém. Vocês devem ter no mínimo uns 80 anos. Uns 70. Classe de catecúmenos era a classe que nos preparava para o batismo. Era a classe de estudos bíblicos. Né? Éramos catecumados, ou seja, doutrinados, nos preparando para o batismo. E aí ele disse, mas não precisa de tudo isso. E aí ele foi conversar com o pastor, e o pastor disse, eu oro por você há tantos anos, orando para que essa decisão viesse ao seu coração, queria batizar aqui agora, mas não tem água, no próximo domingo então vou ser batizado. Talvez você esteja orando pela sequidão do coração do seu marido, ou você esteja orando pela sequidão do coração da sua esposa, ou dos seus filhos, ou orando pela sequidão da sua família, não sei, mas pode ser que alguém da sua vida, da sua história, ainda está com seu coração seco, vazio, sem a graça de Deus, sem o derramamento do Espírito de Deus, sem a ação de Deus na sua vida. É preciso ser intercessor dessas pessoas, amém? Amém. Por fim, irmãos, a intercessão fará a diferença em nossa vida e em nossa igreja. Na história bíblica, os patriarcas foram e fizeram intercessões. Moisés foi um intercessor. Os juízes foram intercessores. Os reis, em alguns momentos, intercessores. Os profetas nem se falam, intercessores. Os sacerdotes, na história do Novo Testamento, Jesus até hoje intercede por nós. O Espírito de Deus até hoje intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na história da vida da igreja, os discípulos, os apóstolos, todos eles foram intercessores. Nos nossos dias, precisamos de intercessores, que estejam dispostos a apresentar a nação, que estejam dispostos a apresentar a igreja, que estejam dispostos a apresentar os líderes, e se colocarem como agentes de Deus, nesse processo de transformação e do agir de Deus, que intercedam pelo avivamento da igreja, e façam parte dessa história de avivamento, amém? Amém. Glória a Deus por isso. E a minha pergunta hoje é, nós participamos de 3 dias de Deus falando conosco, em que você foi enriquecido e desafiado, e hoje você está sendo chamado para ser um intercessor.
para fazer parte do agir de Deus na nossa história, na nossa vida, na vida da igreja, na vida da sua família, da sua cidade, da sua nação, mas com a disposição de se comprometer a fazer parte desse processo, a não só orar dizendo, vou orar para que isso aconteça, não, orar e se apresentar como o agir e o agente de Deus nesse processo de transformação, para que a glória de Deus se manifeste no meio da igreja, da cidade, da nação, para que haja um avivamento no meio da igreja, na cidade, na nação, para que no confronto espiritual nós sejamos vencedores, e na semana que vem a gente fala sobre essas flechas de Deus, de uma vida vitoriosa, mas que isso aconteça na minha e na sua vida. Vamos nos colocar em pé e nos apresentarmos assim? Ore se apresentando. Eu vou orar, mas você também tem que orar. Enquanto eu oro, você ora. Você vai estar apresentando a sua vida. Senhor, meu Deus, misericórdia da minha vida. Até então eu estava orando para que as coisas acontecessem, mas sem me apresentar, sem me colocar à disposição do Senhor, sem me comprometer com aquilo que eu estava orando e pedindo, Deus. E aí você se compromete, Deus, eu quero fazer parte da salvação da minha nação, da minha cidade, do meu bairro. Senhor, eu quero fazer parte da libertação de muitas vidas que estão opressas, que estão oprimidas do diabo. Senhor, eu quero fazer parte do processo de despertamento da tua igreja, do teu povo, para uma vida de intimidade, de relacionamento, de proximidade, de mover do Senhor no nosso meio. Pai do céu, nós estamos aqui pedindo graça e misericórdia do Senhor. É verdade, nós não temos sido esses intercessores, como o profeta Elias, que apresentou a sua vida e se comprometeu, Deus, arriscou a sua própria vida, mas se colocou à disposição do Senhor, como agente do Senhor, como boca e voz do Senhor, para falar ao rei Acabe, para falar à nação de Israel, para confrontar Jezabel, sacerdotisa dos falsos deuses, para confrontar os profetas dos falsos deuses, mas, ó Deus, se apresentar orando para que o Senhor pudesse aceitar um sacrifício, ofertado sinceramente ao Senhor, e assim trazer restauração à vida da nação de Israel, avivamento no meio da nação de Israel, arrependimento do coração, ó Deus, do povo de Israel, trazer-se, ó Deus, consagração de todas aquelas vidas ao Senhor. Nós queremos também nos apresentar diante de Ti, oferecemos a nossa vida, ó Deus, a nossa vida como boca do Senhor, como instrumento do Senhor, como aqueles que vão orar pela salvação de pessoas, como aqueles que vão se apresentar para libertar vidas opressas, vidas, ó Deus, oprimidas, como aqueles que vão se apresentar para trazer graça ao coração daqueles que sofrem, ó Deus, para trazer graça ao coração daqueles que estão, ó Deus, mendigando a graça e a bondade do Senhor. Ó Deus, nós queremos nos oferecer como aqueles que vão ser agentes do derramar do Espírito Santo do Senhor, sobre a vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida da cidade, e sobre a vida da nação, Pai. Ó Deus, nós vamos ser instrumentos, como agentes da provisão de Deus. Pai do céu, use as vidas dos teus servos aqui, use a minha vida, use-nos, como igreja do Senhor, nos traga esse compromisso de intercessores, é o nosso pedido, é a nossa súplica, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Traga compromisso, ardência agora no nosso coração, temor no nosso coração, ó Deus, verdade ao nosso coração,
verdade as nossas palavras diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém, 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 Deus, amém.